Esse que você vê na foto de abertura sou eu, em frente ao Castelo Sforzesco, na linda cidade de Milão, que eu pude conhecer por intermédio da minha amiga Magê, que é guia de turismo naquela cidade e tem o canal Milão nas Mãos, né? Vale conhecer. Merchan feito, e eu não preciso mais pagar as gravatas, Magê. Quero apresentar a obra O Tarô de Marselha, de Carlos Godo, tema que eu não tinha cogitado estudar, nem por brincadeira, até que um dia, por essas coincidências da vida, dei de cara com a estante de livros no aeroporto de Congonhas, tinha ido embarcar meu filho, e não resisti, né? Abri e vou compartilhar com vocês o magnetismo imediato que esse tema começou a exercer sobre mim. Então, nas palavras já do Adilson Silva Ramachandra, o editor, na primavera de 2019, vou reproduzir. As origens do tarô. Ao contrário das ideias comuns no mundo do esoterismo, o baralho de 78 cartas não surgiu no início dos tempos. Não foi inventado para fins iniciáticos ou divinatórios. Tampouco é o ancestral do jogo de cartas comum, assim como não é egípcio nem hebreu e muito menos de origem atlante. A verdade é que os ancestrais dos modernos baralhos de tarô surgiram na China e seguiram pela Rota da Seda até o mundo islâmico, onde os baralhos assumiram uma forma muito diferente. Continuando. Durante o século XIV, pouco antes de 1370, comerciantes, diplomatas e marinheiros trouxeram cartas de baralho para portos espanhóis e italianos de países islâmicos. Os jogos de cartas espalharam-se rapidamente por toda a Europa e por muitas décadas estiveram associados ao imaginário popular da cultura islâmica. Eles costumavam ser chamados de cartas mouras ou sarracenas, ou denominados com a palavra árabe naipe. Na Europa, os símbolos dos naipes islâmicos foram trocados pelos dos italianos, renomeados como espadas, paus, copas e moedas. Esses símbolos de naipes ainda são usados para decks no estilo tarô de Marselha, sendo a base para símbolos dos naipes nos baralhos do estilo Waite. Então, vamos entender. Ele está sugerindo que talvez o I Ching, aquele oráculo ancestral chinês, tenha, através da antiga Rota da Seda, passado pela Índia, onde incorporou talvez elementos de deidades, passou pela Pérsia, onde incorporou talvez elementos de astrologia, continuou até o Oriente Médio, onde ganhou os números arábicos, continuou até a Palestina, onde provavelmente foram incorporados, a exemplo das 22 letras do alfabeto hebraico, os chamados arcanos maiores, que diferenciam o tarô do baralho comum. Seguiram para a Grécia, onde provavelmente foram incorporados ali os 4 elementos da natureza, fogo, terra e ar e água, até chegar na Itália, né, no mundo cristão, portanto. Né? Vamos continuar. Então ele fala assim: com a chegada das guerras italianas, muitas vezes referidas como guerras Habsburgo-Valois, uma longa série de guerras travadas entre 1494 e 1559, parênteses meus aqui, na época do descobrimento do Brasil e na época em que Shakespeare estava escrevendo a sua obra, fecha parênteses, na Itália durante o Renascimento, o uso e a propagação do tarô aumentaram e na França deram origem a vários conjuntos de cartas popularmente conhecidos pelo seu nome genérico, Tarô de Marselha. Bom, o que eu sei também é que o famoso médico e cofundador da psicologia moderna, Carl Jung, que era suíço, ele validou o tarô, na verdade todas as formas de oráculo, como ferramentas terapêuticas, né, buscando ali uma identificação com os arquétipos da humanidade e tal, e Jung é tema para um outro capítulo. Para contextualizar o tarô e mostrar para você que pode ser algo muito sério, eu queria apresentar ele num diagrama que eu montei aqui. Não sou um videomaker profissional, né? Peço desculpas por isso, mas eu vou tentar. Tem aqui o diagrama, o esquema dos chamados arcanos maiores. Então a gente começa a nossa historinha aqui, porque na brincadeira o tarô representa a vida. A vida é uma escola, né, com suas fases. Então o louco, que seríamos nós, o viajante primordial, que não sabe para onde vai, ele começa a sua viagem
conversando com cada uma das cartas. Então passa aqui o mago, a papisa, a imperatriz e tal, né? Vocês vejam que são 3 linhas de 7 cartas, representando, supostamente, as fases da vida. Então nós temos aqui da primeira infância até a juventude, aí nós temos a maturidade e nós temos finalmente a velhice. Logo no começo a gente vê figuras aqui como, olha, a mamãe, nos seus 2 aspectos, né? O da santa e o daquela que nutre, né? O pai, do mesmo modo, né? O que protege, o que impõe o caráter. E aí você tem aqui a primeira divisão, quando começa a interação com o mundo exterior. Então nós temos aqui o jovem entre a mãe e a namorada, né? Ele olhando para a mãe, mas com o corpo virado para a namorada, muito bonito, até que ele se decide e assume as rédeas da sua vida. E aí nós começamos a idade adulta, quando nós colhemos o resultado das nossas ações, responsabilidade, da justiça, né? E aí vai, pessoal, olha, eu não vou mostrar um por um, né? As cartas todas, né? O que aparece bem interessante aqui é que na fase da velhice, aquela figura humana, ela começa a interagir mais com elementos maiores do macrocosmo, né? Como os astros, o sol, a lua, as estrelas, né? Como quem se prepara, chegando o nosso herói aqui, para uma nova jornada, um novo ciclo. Por quê? E eu não vou entrar nesse mérito, o tarô trabalha com a hipótese da reencarnação. Então, o que eu vou apresentar para vocês, algumas cartas, né? E vamos pensar sempre nesse enfoque de comparar com situações que todo ser humano pode viver na vida, vai enfrentar uma dessas situações, não só das 22 maiores, né? Como também as outras, o baralho menor, que seriam ali as situações do cotidiano, né? Os arcanos maiores são as grandes questões, os pontos de estrangulamento, os fatos a partir do qual todos os demais fatos passam a derivar, como nascimento, casamento, colação de grau, morte, essas coisas. E os menores falam do dia a dia, né? Situações mais corriqueiras. Então, eu pergunto a você, qual seria a carta mais amedrontadora, para quem tem preconceito, do tarô? Seria o terrível diabo, que na verdade é uma advertência para que a gente preste atenção na integração que deve haver entre o corpo físico e a vida espiritual? Seria outra carta aqui que dá medo, né? A carta da morte, o arcano sem nome. Talvez não, se você pensar a morte como um renascimento necessário de algo que de repente ficou estagnado, né? Tem elementos aqui da alquimia, né? A carta da morte é uma que eu gosto muito, porque ela coloca o rico e o pobre igualados, né? A morte tem esse poder. Memento mori. Seria a carta do enforcado, do pendurado, né? Coitado do rapaz ali, ou seria um lembrete, um reminder de que haverá situações na vida em que a gente deve ser humilde e se submeter e ter paciência. E se eu disser para vocês que a pior, entre aspas, de todas, na regra proposta aqui do jogo, é justamente a carta chamada a Casa de Deus, ou a Torre. Essa carta aqui é o seguinte, olha, acabou a brincadeira, né? A mãe está chamando para tomar banho, né? A própria Bíblia tem um provérbio, de cabeça eu sei, que diz assim que o homem faz planos, mas Deus ri, né? E a carta remete também um pouco à Torre de Babel, né? Aquela arrogância humana que é necessariamente suplantada pelos ditames da vida. O tarot tem muita coisa interessante para se explorar, que vai muito além, né, das consultas de videntes e dessa coisa toda. Então, eu vou mostrar para vocês. O tempo passou, né? Ele se derivou desse original ali de Milão, ali da nobreza italiana, né, que usava isso de forma recreativa. Ele derivou para vários outros, até desembocar no final do século XIX no famoso tarô de Rider-Waite. Eu tenho uma edição aqui mais enjoada, né, circular e tal. E olha que interessante. No tarô de Marsella, que é renascentista, você tem um homem submetido à natureza. Você tem um homem dependente do clima, do destino, né?
Então você tem figuras mais simples, né, trabalhando ali com cores primárias e tal. 300 anos depois da Revolução Industrial, na Inglaterra, né, o tarô chamado Waite foi criado, e aí você já tem o homem ali no centro, o homem controlando, o triunfo da técnica, né, que é inclusive o nosso estágio atual de mentalidade. Mas para não ficar muito abstrato, eu vou comparar. Olha, vou pegar, por exemplo, o 6 de paus no tarô de Marsella. Então você tem que trabalhar aqui com até alguma intuição, né, para explorar alguma coisa. O lado bom é que ele permite você avançar bastante no seu próprio interior. Aí você pega o tarô Rider-Waite e você tem ali, ó, o mesmo 6 de paus, né, já com a piada explicada, entendeu? Ele já vem interpretado. É uma obra de arte, esse deck, eu considero, mas ele tem essa coisa, né? Você não interpreta muito, não, ele já está com a receita. Então aqui, olha, o Ás de Copas no tarô de Marsella e o Ás de Copas no... Copas não, de ouros, perdão, no tarô de Waite. Então, o homem no centro. Você tem aqui o 3 de copas, agora sim, Marsella, né? E você tem o 3 de copas no tarô de Waite. Já interpretando como uma união e tal. A proposta é, né, você trabalhar com o fato de ele ser par ou ímpar. Então, o ímpar seria o ativo, o par seria o passivo. Você trabalhar com os numerais, a ordem em que eles estão, né? Se a figura olha para a direita, se ela olha para a esquerda, todo um diagrama, né? Que na verdade funciona, na minha opinião, como um espelho. Quem tem filhos e levou o filho ao psicólogo, sabe que os terapeutas infantis, né, eles trabalham ali com a caixa de areia, com os brinquedos, né? E deixam a criança montar a sua historinha, né? Através da expressão ali daqueles bonecos. É a mesma coisa na minha leitura, né? Então, muito mais do que uma adivinhação, do que forças mágicas operando, né? Eu acho que não. Eu acho que, na verdade, ele deve ser visto como um retrato ali do nosso sentimento, do nosso estado de espírito naquele momento, né? Ele fala sobre nós mesmos. Então, por exemplo, se eu vou aqui num domingo na Paulista, né? Consultar a bruxinha que botou a banquinha dela e coisa e tal, e no meio da consulta, isso aconteceu, ela fala para mim assim, olha, eu vejo aqui que você é uma pessoa que não guarda rancor, né? E eu, sendo uma pessoa sim rancorosa, eu tenho a opção de, você é uma charlatã, bem que eu sabia, isso é falso, eu não vou ser enganado, imagina, eu sou uma pessoa rancorosa, e sair todo cheio de mim, mas no mesmo lugar em que eu estava, ou eu posso aproveitar, e aí a sacada do Jung, para usar isso como uma cura, uma ferramenta de cura, né? Eu posso me reconhecer rancoroso e pensar, será que isso é bonito de se falar? Será que isso é desejável de ser reconhecido por? Né? O Bruno é uma pessoa rancorosa. Talvez esteja ali uma oportunidade para eu repensar o meu modelo de pessoa, né? Quem eu quero ser, através dessa brincadeira aqui, né? Para finalizar, eu gostaria de citar uns trechos aqui do Carlos Godo. Carlos Godo é médico formado pela Unicamp, então eu quero crer que ele não seja um crédulo, né, que falando de coisas sem fundamento ou de uma pseudociência. Eu acredito que ele tem algum estofo ali para comentar. E ele faz aqui algumas considerações, algumas orientações para o curioso que queira fazer esse bate-bola aqui com a sua própria consciência, usando como ferramenta o tarô. Então, ele fala assim, olha, será de pouca ajuda decorar os significados das cartas, visto que, em cada posição, estes mudam. Portanto, vale mais a dedução intuitiva do simbolismo que o conhecimento fixo dos significados mais comuns. Vale dizer, conhecer os significados ajuda, mas procure trabalhar mais com sua intuição. Ou seja, é um exercício, né? É uma ginástica mental mesmo, né? Tem um outro trecho aqui que ele fala o seguinte: nunca faça leitura para mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Esta, durante todo o processo de manuseio das cartas,
deverá se concentrar na pergunta e, uma vez deitadas as cartas, deverá informar ao intérprete as características gerais de seu problema. Em certos casos, dispensa-se até o conhecimento da pergunta. Então, pessoal, fica aqui essa dica, né? De repente para as férias, né? Então, não fiz nada parecido com isso, quem sabe, entendeu? Se você tem algum bloqueio, algum preconceito, algum dogma, sem problema, passa longe, né? Tem muita coisa para se ver. Eu fiquei feliz de ter descoberto, né? O Carlos Godo em questão, nunca tinha lido nada dele. Ele foi membro de uma associação chamada Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, que eu não frequento. Eu sei que eles tinham um galpão ali na Avenida do Estado há muitos anos, que eu passava por ali, hoje foi tudo demolido, e eles tinham uma sede próximo ali no centro de São Paulo do Fórum Civil, né? Um prédio todo século XIX, com gárgulas, um negócio bem interessante, mas eu confesso que eu nunca entrei, né? Que bacana que é poder descobrir coisas novas, né? A essa altura da vida, a gente ainda ter esse ânimo, esse fôlego de se conhecer, né? Através desses acontecimentos inusitados. Muito obrigado por sua audiência, saúde e paz.